estamos falando sobre honra. Algo que tem sido esquecido lá fora, tem sido esquecido pelos nossos filhos, tem sido esquecido no nosso casamento muitas vezes, tem sido esquecido dentro da igreja, mas é algo de Deus. Josué, capítulo de número 1, e o verso de número 6, todos nós queremos ser abençoados, sim ou não? Todos queremos ser abençoados. E muitos livros foram escritos sobre passos para ser abençoado, sobre fórmulas para ser abençoado. Mas não existe fórmula nenhuma para eu e você sermos abençoados, para eu e você sermos prósperos, a não ser seguir a lei de Deus. Lei é princípio, amém? A lei da termodinâmica, a lei da gravidade, é princípio, e princípio não muda. E Deus falou que a maneira de nós sermos abençoados é seguirmos princípios. E Josué, no capítulo de número 1 e o verso 6, Deus diz assim: seja forte. O que é uma pessoa forte? É uma pessoa que tem força. Não tem nada a ver com músculo. Não tem nada a ver com o tamanho do bíceps que você tem. Se você não sabe, muito daqueles caras que você vê bombadão assim, tudo que eles não têm é força. Eles são bombados, forte, o bíceps ali 50, aí você vai dar algo para ele carregar, ele não tem força. Por quê? Porque a força não tem nada a ver com o tipo de músculo que você tem. E Deus está dizendo assim, ó, seja forte e corajoso. O que é uma pessoa corajosa? É uma pessoa que não tem medo, que apesar de muitas vezes não compreender algumas coisas, aquilo que vai acontecer, ele não tem medo. E Deus diz, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. O que Deus está dizendo? Olha, seja forte para você conquistar, para você avançar naquilo que eu prometi. E se Deus prometeu algo, Ele cumpre, sim ou não? Ele cumpre. A própria palavra, ela diz, eu não sou homem, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E tem um texto que diz assim, que Deus, ele vela pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é algo assim sagrada. Se Ele promete algo, Ele cumpre, você pode ter certeza. E Deus está falando o seguinte, seja forte, seja corajoso, porque tu farás herdar esse povo que sobre juramento eu prometi. Você imagina Deus falando, então você imagina Deus jurando pela sua própria palavra. Aí Ele diz, tão somente seja forte e corajoso, ou seja, tenha coragem de acreditar que aquilo que a minha palavra diz é a verdade, que se você cumprir essa minha palavra, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Ah, mas eu penso que não.
Você tem que ser forte e corajoso. E neste momento, a razão, ela não vai valer muita coisa. Por quê? Porque tem coisas que, a maioria das coisas que Deus faz na nossa vida, ela extrapola a nossa razão. Por exemplo, quem é que explica o milagre? Você explica o milagre? Por quê? Porque o milagre, ele é algo que extrapola a nossa razão. Porque a razão tem a ver com conhecimento, tem a ver com aquilo que eu tenho de experiência. E Deus está dizendo: seja forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei. Lembra que eu falei de lei? Lei que o meu servo Moisés te ordenou. O que é a lei? A palavra de Deus é a lei. Não, mas o governo está falando diferente. Algumas linhas do governo estão falando, não importa, a palavra de Deus é lei, não muda. Lembra daquela apresentadora, a rainha dos baixinhos, que falou que tinha que mudar a palavra? Não pode. Não se pode mudar a lei. A lei foi dada por Deus. Ele fala, não fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja o quê? Bem sucedido. Tudo que nós queremos ser é o quê? Bem sucedido. E qual é o segredo de ser bem sucedido? Ir na lei de Deus. Aí ele vai falar, para terminar, não cesse de falar da lei, não cesse de falar desta lei. Por que falar, irmão? Você sabia que uma das coisas para que você possa aprender e internalizar o seu conhecimento é assim: eu aprendo uma coisa hoje, e o que eu vou fazer? Eu vou ensinar amanhã. Por quê? Porque quando eu ensino para outra pessoa, eu estou aprendendo de novo, eu estou fazendo uma revisão. Então ele fala, medite nessa lei, pense nessa lei, fale dessa lei, porque quando você fala para alguém, você internaliza essa lei dentro de você, e essa lei fica mais forte. Aí ele fala, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, fala da lei, medita da lei de dia e de noite. Por quê? Porque quando você meditar na lei, quando você falar dessa lei, o que vai acontecer? Você vai internalizar ela. E aí o que vai acontecer? Você vai meditar nela de dia e de noite. Aí você vai começar a aplicar essa lei e você vai ser bem sucedido. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Você vai ser bem sucedido. Aí ele diz, então farás prosperar todo o caminho, todo o seu caminho, e será bem sucedido. Pronto. Acabou. A gente podia terminar aqui. Mas por que eu falei isso? Porque nós estamos falando sobre honra. E eu estava até pensando esses dias, falei, tem três coisas que dá azar na nossa vida, Carla. É um gato preto passar pela sua frente, você passar por baixo da escada. Na verdade é 4 coisas. É um gato preto passar na sua frente, você passar por baixo da escada, você quebrar o espelho, isso que é 7 anos de azar. Cara, e você falar mal do seu líder. E é isso que nós vamos aprender nessa noite. Hebreus capítulo 13, e o verso 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta.
obedeça-lhe para que o trabalho dele seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Isso aqui é a palavra de Deus, sim ou não? Hã? Ele fala, obedeçam aos seus líderes e se submeta à autoridade deles. Por quê? Porque ele cuida de vocês e eles vão prestar conta. Sabe, o melhor lugar, o lugar de maior risco que se tem aqui dentro dessa igreja, é aqui nesse lugar que eu estou aqui agora. Por quê? Porque tudo que eu falar aqui, eu vou prestar conta diante de Deus. Tudo que eu disser aqui, Deus vai me cobrar no futuro. Deus vai me chamar à responsabilidade. Ele diz, obedeça os seus líderes, submeta à autoridade deles, porque ele cuida de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam para quê? Para que o trabalho deles seja feito com alegria e não com peso. O que é um trabalho de um líder? E quando eu falo líder, entenda, pastores, entenda, seu líder de casal, seu líder de DNA, seu líder de ministério diamante, qualquer liderança. Ele diz para que o trabalho deles não sejam pesados, para que eles possam fazer com alegria. Tem coisa pior, irmão, do que você, o líder seu está com o coração pesado, e ele chegar aqui em cima, e ele descarregar todo aquele coração pesado em cima da igreja. Eu acho que você nunca teve isso, mas eu e a Antônia, que sempre congregamos juntos, nós já tivemos. Tipo, às vezes no domingo o pastor chegava, e a pregação dele era aquilo que aquilo que você tinha conversado com ele. Ou a bronca que ele tinha de você, ele despejava tudo lá no púlpito, mas ele não falava o nome, mas todo mundo sabia que, sabe, não tem coisas que você fala que você não precisa falar nome nenhum, né? Tipo assim, a rainha dos baixinhos, ela esses tempos aí falou que queria mudar a Bíblia, precisa falar o nome dela? Todo mundo sabe quem é. Então, muitas vezes o líder com peso, ele faz isso. E o texto está dizendo, olha, para que o trabalho deles não seja feito com alegria e não com peso. Por quê? Porque isso seria proveitoso para vocês. Você já imaginou, você chega aqui e eu despejo um monte de coisa em cima de vocês? É pesado demais. E aí o texto está dizendo, olha, tudo vai ser muito mais leve se a gente cumpre a palavra de Deus. A maneira como eu me relaciono com os meus líderes expõe o nível da minha relação com Deus. A maneira que eu me relaciono com o meu líder de grupo de comunhão, a maneira que eu me relaciono com o meu pai como líder, como minha mãe como líder, expõe o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Você não pode dizer que teme a Deus se não tem respeito pelas autoridades eclesiásticas que Deus colocou sobre a sua vida. E a falta de respeito lá fora, muitas vezes ela está entrando para dentro da casa de Deus. Eu não estou advogando em causa própria, porque eu posso dizer que, sei lá, 90% da 8ª igreja me respeita, eu não tenho problema com isso. Se o senhor não tem problema com isso, pastor, então por que o senhor está falando? Por que o tema é honra? Bom, primeiro, porque Deus deu esse tema. Segundo, porque nós precisamos aprender, porque a nossa vida, né? Você não é aquilo que você é no domingo. A gente olha todo mundo aqui, ó, você olha para mim, todo mundo cara de santo, olha o Carlão.
cabelo dele até, sabe, ele não parece um anjo, o cabelo, eu olhei assim, vi ele assim, todo, né, o cabelo ornando com a roupa dele assim, eu falei, é um anjo. Mas o Carlão não é um anjo, pergunta a Dai se ele é um anjo. Então a nossa vida não é só aqui, a nossa vida é lá fora também. 1 Samuel, capítulo de número 2, o verso 30 diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E qual é a maneira de você honrar a Deus, irmão? Por exemplo, qual é a maneira que o mundo vai enxergar Deus? Dificilmente Deus vai aparecer numa teofania. O que é uma teofania? É uma aparição de Deus em forma humana, para o mundo lá fora. Então, como é que as pessoas vão enxergar Deus, vão ter um conhecimento de Deus? Através da minha vida e através da sua vida. Através da igreja, pessoas, não templo, não estrutura. Através de cada um de nós que estamos aqui, você está sentado, eu estou em pé, através de cada um de nós. Então, Deus está dizendo, olha, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Então, como é que eu honro a Deus? Eu honro a Deus honrando as autoridades. Na semana passada, o pastor Júnior, mas o pastor Adriano falaram sobre a honra no casamento, a honra nos lares. Como é que as pessoas vão enxergar Deus na minha vida? Quando eu honro a minha esposa. Quando eu honro os meus amigos. E por que essa desonra, ela entrou muitas vezes dentro da igreja? Torna a dizer, a 8ª igreja de Nazaré é uma benção. Por quê? Porque nós escolhemos, talvez a gente vê hoje na internet é muito, tem até site de Fuxico Gospel, né? Não tem um site do Fuxico Gospel? E aí você vê muitas tretas de alguns pastores que não foram chamados, isso é uma outra questão, não foram chamados para ser pastor, porque hoje, sabe a coisa mais fácil que tem, eu acho que, se eu não me engano, a última estatística que tinha era em torno de, se eu não me engano, era 35, era 56 igrejas que são abertas no Brasil todo dia. Então, todo dia o cara fica bravo com um amigo dele lá, com o pastor, e ele abre uma igreja. Porque a coisa mais fácil no Brasil é abrir uma igreja. E aí o que acontece? As pessoas não têm um preparo. Não foram preparadas. O meu primeiro pastor, ele dizia que na época dele, já imaginou isso aqui, dava processo. O pastor, para testar se ele era um bom obreiro, muitas vezes pediu um copo d'água. Ele falava para mim, pastor, lembra do pastor, né? A gente trouxe aqui para pregar. Pegava um copo d'água e chegava assim, jogava na cara do obreiro. Se fosse hoje era processo, porque se você olhar feio, é processo. A gente foi na igreja do Carletos Pais esses dias, eu e o Eduardo, e aí tinha o pastor Fabiano, ele falou o seguinte, pastor Fabiano não, Marcos Madaleno, ele falou o seguinte, que uma criança, que lá no culto das crianças, tinha uma criança que estava dando trabalho, e aí o professor foi lá e chamou ele, e quando ele chegou lá, que a criança viu ele lá, e ele foi falar assim, olha, você precisa se comportar, a criança falou, vou te processar. Lá o nível lá do pessoal é outro, né? O pessoal até, tipo, financeiramente. A criança olhou para ele e falou, vou te processar. Então, antes, você escolhia o obreiro, ele era testado e aprovado. Existiam alguns excessos, né? Esse negócio assim, não sei se, a não ser que fosse um calor, eu não sei se eu ia gostar que alguém jogasse uma água na minha cara para me testar. Mas eu fui testado. Muitas vezes. Por quê? Porque aqueles que honram, Deus diz lá em Samuel 2,30, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. A maneira como tratamos, falamos ou pensamos acerca de um líder,
é a forma como estamos tratando aquele que enviou esse líder. Então, a maneira que eu penso do meu líder, a maneira que eu trato o meu líder, é a maneira que eu trato Deus, porque foi Deus que enviou. Ah, mas não presta. Esquenta não, ele vai acertar a conta com Deus. Quem é o dono dessa igreja, irmão? Sou eu ou é Deus? Hã? Não, vamos falar alto. Sou eu ou sou Deus? Então, se eu pisar na bola aqui, eu vou prestar conta para quem? Fica tranquilo. Você confia em Deus, sim ou não? Não tem uma história aí, não está na Bíblia, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Né? O Voz da Verdade, o pessoal não canta aqui, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda não, Ele está só aguardando. Está só aguardando, igual aquela música do Luiz Gonzaga, né? O que é teu está guardado, o que é teu está guardado. Ele vai, por quê? Porque Ele é o dono. Então fica tranquilo, faz a tua parte, não seja amaldiçoado, porque talvez o seu líder não te trata bem e ele vai prestar conta com Deus. Não pega o mesmo pecado dele, não. Faça tudo aquilo segundo está escrito na lei. Quando é que eu não devo obedecer o meu líder, Sandra? Quando? Você conhece a Bíblia? Sim ou não? Conhece. Então, quando é que eu não devo obedecer o meu líder? Quando ele fizer algo, ou pedir para você fazer algo que está totalmente contra a palavra de Deus. Aí você fala, importa servir a Deus do que os homens. É nesse sentido que a Bíblia fala. Quando o líder está extrapolando, está passando dos limites. E aí eu comparo na Bíblia e falo, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz isso, então eu estou fora. Eu estou fora. Abra seu coração, perdoe e viva uma honra como princípio em sua vida. Sabe, muitas vezes nós somos machucados na igreja que nós passamos. Eu, assim como pastor, antes de eu receber as pessoas, eu gosto de conversar, gosto de ver o que aconteceu. E a gente tem visto que muitas vezes alguns pastores têm extrapolado, têm passado, e a pessoa às vezes volta machucada, ela entra machucada. E aí por ela entrar machucada, o que acontece? Ela acha que o próximo líder que ela vai ter vai machucar ela. E aí o que ela faz? Lembra aquela história que principalmente as feministas diz, tipo, eu vou falar e vocês completam. Todo homem não presta. Por quê? Porque talvez ela teve uma experiência com um homem que verdadeiramente não prestou. Mas todo homem não presta? Será que o seu marido que está do seu lado aí não presta? Não, teve irmão que fez assim, não presta. Então o homem que está perto de você aí não presta? A irmã fez assim, ó. Mas eu entendi, irmã, você queria fazer assim, presta. Aí ela vem com essa concepção que todo homem não presta, mas não é verdade. O cara foi traído por alguma mulher e aí ele fala, toda mulher não presta. Mentira! Aquela mulher, você teve uma experiência que não foi legal com ela, mas Deus vai preparar, vai colocar alguém que vai te amar, vai te respeitar, vai te honrar, vai te tratar você como princesa, como príncipe de Deus, e você vai dizer assim, ai, que glória! Os homens prestam, as mulheres prestam. Porque nem todo mundo é igual, irmão. Então, aprenda a perdoar e a viver uma nova vida. Existem muitas pessoas que se travam nessa hora. Só que a gente tem que aprender o seguinte, que toda verdadeira honra, ela vem, do coração. Repita comigo, toda honra vem do coração. Se eu tenho um coração que eu amo a Deus, o que vai acontecer? Eu vou honrar a liderança que Deus colocou. Por exemplo,
Por que você honra a Carlinha? Eu vejo, né, as suas, né, vocês deram certinho no mel, porque tem um negócio, o que ela trouxe para mim, o que ele trouxe para ela. O negócio é o mel, o Instagram deles lá. Mas por quê? Porque existe um amor no coração. E quando a gente tem um amor no coração, a gente honra. Então toda honra, ela vem da onde? Ela vem do coração. Então toda honra com a nossa liderança, ela vem da onde? Do amor que eu tenho para com Deus. Não é, muitas vezes, às vezes eu não entendo. Sabe, às vezes eu não entendo o que o líder está fazendo, sabe? Muitas vezes as pessoas não entendem o que eu estou fazendo, mas que eu estou, sabe, Deus me dá uma direção assim. E às vezes eu tenho dificuldade, muitas vezes, de passar de uma maneira cristalina aquela visão que Deus me deu. E aí as pessoas muitas vezes não compreendem. Porque as pessoas pensam assim, eu penso assim, vou pintar essa igreja, aquela parede de preto. Aí alguém fala assim, mas de preto? Frieira. De preto? Mas por que não põe verde? O Altamira queria verde. Mas por que não põe verde? Porque Deus me deu, sabe, Deus colocou que para mim seria isso. Então não tem como eu ouvir todo mundo. O Everaldo vai escolher, que time você torce, Everaldo? Pelo amor de Deus. Nenhum? Aleluia. Eu estou sendo nenhum também. Então, se fosse para os corintianos, não, pastor, tem que ser preto, branco, né? É isso? Branco. Aí eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque cada ponto de vista, amado, é vista de um ponto. Mas você precisa acreditar na liderança que Deus colocou na sua vida. Por quê? Porque existe várias verdades. Existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade. Está entendendo? Então, quando você ouvir, sabe, alguma coisa de alguém, de algum líder, você escuta. Isso é a verdade da pessoa que te contou, certo? Agora, o que você precisa fazer? Ouvir a verdade da outra pessoa. Não, peraí, eu te ouvi, essa é a sua verdade. Mas eu quero ouvir a outra pessoa. Uma vez eu já falei isso aqui uma vez, eu estava aconselhando um casal lá na outra igreja que eu pastoreava. E a irmã, sabe, meteu no marido. Meu irmão, com o sangue nordestino que eu tenho, quando ela terminou, deu vontade de eu sair lá e dar uns tapas no marido dela. Eu falei, eu vou pegar ele, sabe, com a espada de São Jorge. Quem já apanhou de espada de São Jorge aí? Vou pegar ele com a espada de São Jorge. Eu liguei para ele e falei assim, irmão, eu preciso conversar com você. Aí, eu queria que você viesse aqui, ele veio. Quando ele conversou, irmão, quando ele saiu, eu queria pegar a espada de São Jorge, uma havaiana e bater na mulher dele. E aí, qual é o resumo da ópera? A mulher dele estava com razão, e ele também estava com razão. Ela estava com a verdade dela, ele estava com a verdade dele, e existia a verdade. Você está entendendo? Então nunca compre aquilo que você escuta da primeira vez. Dá uma chance de você perguntar, principalmente para o teu líder. Tem muita gente magoada com o seu líder, sem nem saber por quê, porque alguém contou algo que ele nem perguntou. Você sabia por que existe 4 evangelhos? Olha a coisa interessante, a Bíblia diz que, eu acho que é João, mas que Jesus viu um cego na beira do caminho. Quem era esse cego? Bartimeu. No outro evangelho diz que Jesus viu 2 cegos. Lá a história do gadareno, que Jesus foi lá e ele viu o gadareno, foi até ele, que era um jovem, o gadareno, né? Só que no outro evangelho era o quê? Era 2 que estavam endemoniados. Aí a pergunta é, e agora, quem está mentindo dos 3, dos evangelistas? Ninguém, irmão. Porque o Lucas, quando escreveu, ele quis falar de um. O outro viu 2 e quis falar dos 2. E qual é a verdade? A verdade é aquela de Deus.
Por isso que tem 4 evangelhos, são olhares diferentes de uma mesma visão. Por exemplo, quando eu olho daqui, ó, quando você olha para cá, o que é que você vê? Você vê o púlpito, não é isso? Dá para ver a Bíblia daí? Dá para ver a Bíblia? Dá para ver o tablet daí? Mas você não vê o que está escrito aqui. Então você está tendo uma visão, então você não pode dizer que a tua visão é totalmente verdadeira. Por quê? Porque você não está enxergando aquilo que eu estou enxergando. Então esse é um dos princípios que você tem que levar para a sua casa, para que você possa honrar a sua liderança. Sabe? Se você ouviu alguma coisa do Júnior, beleza, vou perguntar para o pastor Júnior. Pastor, é verdade isso? Ele pode ser que ele fale assim, é verdade, mas aconteceu, não é bem assim, é assim, assim e assim. Nós não tivemos um desentendimento de uma conversa que chegou de você para mim, e aí o que eu fiz? Chegou do Júnior para mim, eu falei, cara, não pode. Aí o que eu fiz? Guardei, chamei ele, falei, vamos conversar? Vamos. Isso. Pastor, aconteceu isso, mas eu fiz por isso. Pronto, resolveu a verdade dele. Não fiquei de bronca dele. Porque nós precisamos entender isso. Amém, irmãos? Então, toda verdadeira honra, ela nasce do coração. Você, agora, para nós adiantarmos, para viver a honra na igreja, porque hoje vamos falar de honra na igreja, para aprender a honrar os seus líderes espirituais, que Deus colocou sobre a sua vida. Foi Deus que colocou, irmão. Se muitas vezes eu sou aquele mala que você acha, Deus colocou você aqui, porque Deus quer tratar alguma coisa com você. É Deus purinho. Mas para viver uma vida de honra, honrando os líderes espirituais que Deus colocou sobre a sua vida, primeiro, tenha esses líderes em alta consideração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o verso 12 diz, agora lhe pedimos, irmãos, que tenha consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham por mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. O texto está dizendo? Olha, aprenda a ter em consideração essas pessoas que Deus colocou para abençoar a sua vida. O seu líder de célula, o seu líder de casal, o seu líder de jovem, o seu líder de adolescente, o seu pai e sua mãe. Aprendam a ter essas pessoas em altas estima. Por quê? Porque eles lideram a sua vida. Paulo escreve essa carta para pessoas que tinham dificuldade em obedecer às normas estabelecidas pela autoridade da igreja. Ele usa a expressão, rogamo-los, irmãos, que apreciem aqueles que trabalham entre vocês. A palavra apreciar traz a ideia de saber por observação e experiência. Eu estou aqui 7 anos. Tem pessoas aqui que estão comigo 7 anos aqui. E a experiência, ela diz o seguinte, pergunta para quem está aqui, Carlinha, Júnior, quem mais está aqui? Sandra, Marcos. Eu já errei muito aqui. Altamir, já errei muito aqui. Mas põe na ponta do lápis que você vai ver o seguinte, que eu acertei mais do que errei. Porque sabe qual é às vezes a dificuldade que a gente tem? É que as lideranças que nós tivemos, elas mostravam para a gente que eles eram seres de outro nível, eles não erravam, eles não cometiam erro. E aí quando eu vim para essa igreja, eu vim com a outra dinâmica, eu vim assim, eu quero que
eu quero me expor, abrir todo o meu coração para que eles possam saber que eu erro. Mas o meu erro não me define. O meu erro não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou, o que diz que cada líder é o que é a unção que ele carrega dentro dele. Quarta-feira eu falei aqui, por exemplo, Deus só diz de um homem na Bíblia: eu escolhi Davi, um homem segundo o meu coração. Gente, já imaginou? Um homem segundo o meu coração, era Davi. Escolhi, foi um testemunho, não foi do escritor, foi Deus que falou que Davi era um homem segundo o coração dele. Amém? Quem queria ser igual a Davi? Só que aí eu tenho certeza do seguinte, que o Carlinho, o Fabinho, o Júnior, você não teria coragem de deixar Davi ficar uma noite com a sua esposa. Fica aí com ela enquanto eu vou no médico. Por quê? Davi foi o cara que ficou com a mulher do amigo. Davi foi o cara que mandou matar o amigo. E por que que a Bíblia expõe isso e mesmo assim diz que esse homem era segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, que carregava a unção de Deus dentro do seu coração, Davi era passivo de falhas. Por quê? Porque era humano. Então aprenda a perdoar o seu líder quando ele errar com você, porque ele é humano como qualquer um. Mas eu não mandei matar nenhum amigo meu para ficar com a mulher dele. Não mandei. Mas mesmo assim, Deus não me chamou de Sandro é um homem segundo o meu coração. Falei, ô Deus, espera aí, Davi pisou na bola de ter um homem segundo o meu, e o senhor não falou nada. Deus falou para alguém aí, olha, vão lá, fique lá, seja pastoreado, porque o Sandro é um homem segundo o meu coração. Falou para você? Não. Mas eu não catei a mulher de ninguém, não mandei matar ninguém. Então o que Deus está ensinando com isso? Deus está dizendo, os líderes, eles correm o risco de falhar. Por quê? Porque são homens e mulheres passivos de erro, mas dentro desse vaso de barro, eles carregam uma unção preciosa do Espírito Santo de Deus. A unção que nós carregamos como líder é maior do que os nossos erros. Alguns acham que o pastor pode ser alguém facilmente descartado. Segundo, nós devemos aprender a honrar a nossa liderança espiritual instituída por Deus, porque eles são dignos de dupla honra. Eu não sei se é mentira, mas eu ouvi muito na época que eu cheguei aqui, e a pastora Lucivana sempre ela fala isso, quando eu participo dos cultos, não sei se é para me agradar, mas ela disse, e eu ouvi muitas pessoas dizendo que há 7 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu fui resposta de oração. Então, eu não sou mais. O Júnior e os líderes, né? Eu orei e Deus falou que você tem que assumir essa liderança. Mas agora não é mais, Deus não falou. Por quê? Porque na caminhada, você quer saber o tanto que eu erro, irmão? Pergunta para minha esposa. Piso na bola com ela. Minha esposa é uma pessoa que vai dar um balão em São Pedro, assim, porque de São Pedro tem as portas da chave do céu, e ela vai entrar direto. Ela vai entrar direto, porque, tipo, ela conhece, né? Você quer conhecer coisa braba minha, assim, coisa feroz? Senta com ela, paga um café para ela ali na Abelha Rainha, que ela vai te contar umas coisas ferozes. Mas ela diz assim, não, esse foi o homem que Deus escolheu para a minha vida. Então, são dignos de dupla honra. 1 Timóteo 5,17 diz,
os presbíteros que governam sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz as Escrituras, não ligarás a boca ao boi que desbulha. Então, graças a Deus, irmão, tem pessoas que acham que, tipo assim, olha, o pastor ele tem que aguentar tudo, porque senão ele fica desempregado. É a nossa visão nazarena. Irmão, não tem nada a ver com isso. O Júnior não recebe um salário daqui. E às vezes aguenta algumas coisas que os pastores não recebem nada. Mas a Bíblia diz, ó, os presbíteros que governam sejam estimados em dupla honra. O que é dupla honra? Olha, se alguém ganha tanto, eles devem ganhar mais. O que é isso, irmão? Quando você convidar um pastor nosso, um líder nosso para uma festa de aniversário dele, aprenda a honrar. O melhor lugar é do seu líder, é do seu pastor. Não é aquele que tipo assim, fica... Não, cara, ele está ali como autoridade de Deus. Aprenda a honrar o seu pastor. Aprenda a honrar o seu líder. Lá no livro de Samuel, diz assim, que quando Samuel foi na casa de Jessé, o pessoal não sentava antes para comer, sem o profeta experimentar primeiro. Tinha uma irmã que congregava aqui, que ela tinha essa dinâmica. Ela falava assim, fazia umas marmitas aqui. Vem cá pregar comigo. Aí o que ela fazia? Antes dela dar marmita para qualquer pessoa, ela pegava, separava uma marmita e me entregava. Eu falei, para que você fala isso, irmã? Não, pastor, que eu aprendi, a Bíblia diz que a primeira porção é a do profeta. Não estou falando isso. Eu estou falando que muitas vezes você convida o seu líder, e você não respeita ele, não honra ele o tanto que ele deveria ser honrado. Por quê? Porque ele carrega uma unção ali para abençoar a sua vida. Ele carrega uma unção. Muitas vezes a gente é convidado para festa de aniversário, e quem convidou muitas vezes não convida você nem para orar. A gente está ali para abençoar, irmão, a sua vida. Pastor, vamos orar, líder, vamos orar aqui pelo aniversariante de hoje. Isso é dupla honra. É você não esperar, por exemplo, o aniversário do Fabinho, da Carla, que é líder de casal, do Júnior, dos pastores, para você lembrar deles. Olha, passei lá em Jericoacoara. Quem conhece Jericoacoara? E lembrei de você. Não é o valor do presente, é dizer, olha, eu lembrei de você porque eu te honro. Lembrei de você, Júnior. Lembrei de você, Mônica. Lembrei de você, meu líder, porque eu te honro. Aqueles que ministram sobre a nossa vida, a Bíblia diz, é digno de dupla honra. Nós temos que resgatar essa lei. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu não me lembro, eu perguntei para o Júnior, perguntei para alguns pastores, mas não tinha esse hábito. Mas hoje, cada líder, cada pastor que não se passa batido, se passar batido, a culpa é do Júnior, já estou falando aqui, que faz aniversário aqui nessa igreja. A gente dá uma lembrança, não é um presente, mas é uma lembrança e uma oração, para a gente dizer, nós te honramos. Não tinha essa cultura aqui na igreja. Nós te honramos. Queremos dizer que honramos a sua vida. E queremos que isso seja algo dentro da igreja. Um honrando o outro. Você honrando o irmão que está do seu lado. Você honrando a sua igreja. Lembre-se, toda honra, ela vem do coração. E terceiro, honre a Deus. 1 Samuel capítulo 15, o verso 22 diz, a obediência, ela é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura
de carneiro. É impossível honrar Deus sem honrar os seus líderes. São representantes do próprio Deus em nossas vidas. É impossível nos submetermos a Deus sem sujeitarmos aos homens de Deus. Quem está cheio de Jesus, quem está cheio de Jesus? Quem está cheio de Jesus está cheio de obediência. Precisamos entender que a igreja de Cristo é governada por Cristo. Um dos oficiais da igreja do Senhor instituiu pastores, presbíteros, líderes, para serem autoridades sobre a nossa vida. Não é segredo, eu não sou nem um pouco fã do presidente que está aí hoje. Talvez você seja, mas assim, eu oro por ele todo dia, seguindo o conselho de Jeremias. Ore pela paz de Jerusalém, porque na sua paz nós teremos paz. Eu oro para que o governo dele seja bom, porque se o governo dele for bom, vai ser bom para você, vai ter emprego para você, vai ser bom para a igreja. Então que Deus abençoe o governo dele. Não sou fã dele, não tem nada, todas as ideias dele não batem com a minha, mas eu oro para que ele faça um bom governo, para que nós possamos ser abençoados. Como já disse, a maioria dos benefícios em honrar os líderes espirituais, os maiores beneficiários somos nós mesmos. Quando honramos nossos líderes, nós agradamos a Deus, nós obtemos segurança para a nossa vida, somos curados, ficamos protegidos espiritualmente, somos capacitados, somos enviados. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, que nós possamos aprender, irmãos, a honrar os nossos líderes. A Antônia, ela sabe o tipo de pastores que eu tive, mas eu nunca levantei a voz para eles. Eu tinha um pastor que, tipo assim, ele era contra tudo que eu fazia. Se eu ia estudar para abençoar a igreja, ele não queria. Um dia eu faltei no culto, no domingo chegou ele e um presbítero lá, mas me xingou, mas falou um monte para mim. Um dia eu estava numa reunião, Fabinho, todos os líderes reunidos lá, ele olhou para mim: ó, Sandro, isso é jeito de um líder se vestir, de um obreiro se vestir, está mal arrumado. Se vocês acham que eu ando mal arrumado agora, irmão, vocês não conhecem nada, inocente. Isso não é jeito, me esculachou. Todo mundo que saía da igreja dele, que ia para outra igreja, ele nem mencionava. Eu nunca levantei a voz contra ele, nunca falei mal dele. E tipo, hoje assim, se eu gosto de gente, eu aprendi com ele. Mas ele nunca falou nada quando alguém saía, pelo contrário, ele reclamava. Mas no dia que eu fui sair da denominação que eu estava, que ele era meu pastor, que eu fui para a igreja do Nazareno do Getsemane, no dia 4, ele fez um culto de domingo para mim e para minha família, para nos despedir. Ele nunca fez isso com ninguém, mas naquele dia ele fez um culto de despedida. Sabe por quê, irmão? Porque a honra, ela gera honra. Se você aprende a honrar as pessoas vão te honrar, e Deus vai te honrar. Então honra seu pai, honre o seu casamento,
honre o seu líder lá no trabalho, mas ele não honre ele. Honre os seus líderes dentro da igreja e seja abençoado no nome de Jesus. Tudo que eu tenho hoje, a minha vida hoje, eu posso dizer que eu sou abençoado. Eu adquiri porque eu aprendi esse princípio, o princípio da honra. Eu posso te dar o telefone de cada pastor que eu tive, e você pode ligar para ele e pergunta para ele, que dia que o pastor Sandro levantou a voz ou desonrou você? Qualquer um. Posso dar o telefone do Venâncio, do pastor Fernando, do pastor Gilson. Eu acho que para por aqui, porque eu não fui uma pessoa de muitas igrejas. Eu fiquei em poucas igrejas, porque eu aprendi a florescer. Porque a Bíblia diz que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro, que daremos o nosso fruto no tempo certo. Então eu aprendi a ficar no local onde Deus me colocou e a honrar as pessoas que Deus colocou sobre a minha vida. E é por isso que eu posso dizer para vocês que eu tenho uma vida abençoada. E eu oro para que você possa ter uma vida abençoada no nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra para o seu coração? Fique de pé, eu quero orar com você. Coloque a sua mão no seu coração. Fecha teus olhos. Se você tiver a liberdade de segurar na pessoa que está próxima a você, se for seu amigo, ore com ela. Nós vamos agradecer o Senhor neste momento. Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Que o Senhor venha derramar, Senhor, da tua graça sobre a nossa vida. Que o Senhor venha derramar, Senhor, da tua unção sobre cada um de nós, Pai. Senhor, que nessa noite venha a unção de honra. Que nós possamos colher, Senhor, o fruto da nossa honra. Espírito Santo, movimenta sobre o nosso meio. Venha trazer cura. Vem, Espírito Santo de Deus, venha trazer cura. Vem derramar da tua graça sobre a nossa vida. Eu te louvo nessa noite, Pai. Eu te agradeço nessa noite. Pai amado, Pai eterno e todo-poderoso, que a tua igreja possa ser uma igreja realmente família. Uma igreja que se importa uns com os outros, uma igreja voltada para aqueles que estão fora, Pai. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor possa abençoar o teu povo. Deus, nós te louvamos, Pai, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de paz, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Boa semana. Vai na paz. Cumprimente seu irmão em nome de Jesus.